É comum você escutar por aí pequenas igrejas, grandes negócios. A questão não é o dízimo ou a contribuição, investimento no reino. A questão são pessoas que abusam. Aqueles que são contra o dízimo são os que não são dizimistas. Como Levi não vai ter terra, Levi precisa contar com a generosidade das outras tribos para sobreviver. E essa generosidade se dá em forma de um dispositivo já conhecido no mundo antigo, anterior à lei. Abraão faz isso com Melquisedeque, né? Que é o dízimo. Isso é o dízimo no Antigo Testamento. Isso é o dízimo no Antigo Israel. É a generosidade das outras tribos para que Levi possa ser sustentada. Não é meramente generosidade, é também piedade, porque isso diz respeito à espiritualidade das outras tribos frente a Deus. Existe uma responsabilidade dentro dos termos do pacto, dentro dos termos da aliança, e essa responsabilidade dentro dos termos do pacto, dentro dos termos da aliança, é também espiritual. E é generosidade para que Levi sobreviva, porque entre vocês a classe sacerdotal não será uma classe economicamente privilegiada como foi ali no Egito. Primeiro, não é verdade que o dízimo é só da lei. A Escritura, de forma muito clara, nos informa em Gênesis capítulo 14, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei, sacerdote e Salém. E Abraão está aqui 400 anos antes da lei ser dada por Moisés. Portanto, limitar a prática do dízimo à lei não é uma afirmação consistente à luz das Escrituras. É claro que o dízimo fez parte da lei. Porém, o dízimo está vigindo ainda hoje. E Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas sem omitir aquelas. A questão não é o dízimo ou a contribuição, investimento no reino. A questão são pessoas que abusam das comunidades, independentemente se chamam isso de dízimo, de oferta, contribuição, investimento, seja que nome der, e enriquecem em função do evangelho. Isso é, vamos lembrar do Boris Casoy, uma vergonha. Isso não faz sentido. Então, quando você vê um indivíduo que, usando elementos ligados ao reino de Deus, usa isso para enriquecimento próprio, em função da desgraça, da miséria, do sofrimento, das trevas espirituais que existem no mundo, realmente a gente precisa pensar duas vezes. É comum você escutar por aí pequenas igrejas, grandes negócios, onde pessoas inescrupulosas plantam igrejas como uma empresa particular ou como uma franquia, cujo propósito é produzir lucro e não pregar o evangelho. Pessoas que usam de mecanismos místicos e sincréticos para arrecadar dinheiro, para encher o bolso dos líderes, que se transformam em grandes investidores, explorando a fé dos incautos. Nós somos, certamente, as Escrituras, certamente, reprovam essa prática. A Didaquê, ela apresenta severas restrições no que diz respeito ao sustento desses missionários, evangelistas, pastores, etc. No seguinte sentido, gente, não sustenta quem abusa, beleza? Não fica recebendo gente na casa de vocês que não tem data para sair. Se o cara for folgado e pedir dinheiro, pode mandar embora. Pode mandar embora. A Didaquê é a regra apostólica, é o primeiro documento cristão extra-bíblico, digamos assim. Não tem caráter canônico, mas a gente tem livros espirituais hoje em dia. Você vai ler o Tim Keller, por exemplo? Sim. Super recomendo o Tim Keller. Super recomendo a Didaquê. Era o Tim Keller da época. Primeiramente, discordando frontalmente dos camelôs da fé, dos aproveitadores, daqueles que usam técnicas e métodos
nada republicanos, nada bíblicos, para auferirem vantagens financeiras, usando as coisas espirituais como um produto para se enriquecerem, transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, o púlpito num balcão de comércio, os crentes em consumidores, objetivando o lucro. Se você foi abençoado, você contribui. Não só com recurso, com seus dons, com a sua vida, com aquilo que você tem a oferecer para o reino, se é que você tem isso como prioridade. Porque o cara, como tem prioridade, ele, sexta-feira à noite, lá, passa a madrugada em frente ao autódromo do Interlagos para ver a Fórmula 1. Quando o cara tem prioridade no futebol, ele vai lá no Emirados Árabes ver o final do time dele e gasta um dinheirão. A gente vê as pessoas realmente se desdobrando por aquilo que elas valorizam. Então a pergunta é, você é seguidor de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então a pergunta é o quanto isso é verdade nas suas finanças. E é curioso que Deus sabe que o homem tem um apego ao dinheiro. Aqueles que são contra o dízimo são os que não são dizimistas. Eu sou pastor há 43 anos e eu nunca vi um dizimista reclamar de ser dizimista. Ou eu nunca vi um dizimista ficar mais pobre porque é dizimista. É melhor você ter 90% com a bênção de Deus do que 100% sem essa bênção. Primeiro que existe essa obsessão, né? Novo Testamento, Antigo Testamento. Existe um negócio chamado Bíblia. Nem tudo que está no Antigo Testamento, que na verdade deveria ser chamado Primeiro Testamento, está colocado fora, porque o que o pessoal não entende é que existem diversas alianças no Antigo Testamento. E algumas delas têm continuidade no Novo, não tem nada fora do lugar. E outras têm uma ampliação e concretização no Novo. Então, essa atitude, o Antigo Testamento é um planeta, o Novo Testamento é outro. Então, se o pessoal fazer isso aqui, com certeza aqui mudou tudo. O erro está na interpretação errada que Jesus teria dito. Vocês viram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês? Não está falando da lei, está falando de tradição judaica posterior, que muda o que a lei diz numa outra direção. O conflito é hermenêutico, porque é lógico que um judeu piedoso não tem como acreditar se ele tem um negócio que é a palavra de Deus e alguém está mudando tudo. Então o entendimento está errado. Alguém diz, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Ok. Preste atenção. Dízimo é dívida. Quando eu retenho o dízimo, diz o texto bíblico, eu estou roubando de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, reter o que não é nosso é roubo. Eu não posso omitir a entrega do dízimo no argumento de que eu estou dando uma oferta. Primeiro eu pago a dívida, depois eu faço a oferta. Então uma coisa não substitui a outra. Você olha Atos 2,42 em diante, não é uma questão de percentual. E não é uma questão legal também. É uma questão de identificação de necessidade do próximo. E aí, para mim, existem duas coisas que são interessantes e importantes. Primeiro, existe uma sabedoria no dízimo que é a proporcionalidade. Tá? A proporcionalidade do dízimo ela é interessante. Então, a manutenção dessa proporcionalidade dentro do ambiente de igreja, eu não vejo com maus olhos. Sim, principalmente Tá? que a igreja precisa mesmo do recurso, né? O segundo ponto é o tipo de gestão que essa igreja fará desse recurso. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, não é Levi que está sendo sustentado mais. É quem está passando por necessidade. A pessoa diz o seguinte, olha, eu não sou dizimista porque eu acho que a igreja não administra bem. Então eu administro o meu dízimo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, o seu papel é entregar na casa de Deus, na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Lá no passado, havia uma tribo, a tribo dos levitas,
que não recebeu terras para cultivar, para lavrar, para produzir. Eles tinham uma dedicação exclusiva à causa de Deus, ao templo, ao culto, às cerimônias. E então as outras tribos traziam os dízimos para o sustento da tribo levítica. De igual forma, hoje, lá 1 Coríntios capítulo 9, aquele que vive do altar, aquele que trabalha no altar, aquele que se dedica de tempo exclusivo à obra de Deus, deve viver também desta obra. Deus é o Deus da provisão. E hoje nós não temos apenas o sustento pastoral, o sustento dos missionários, mas nós temos também construção de templos, construção de creches, construção de orfanatos. Nós temos hoje uma robusta obra social a ser feita, nós temos missionários a serem enviados, nós temos a manutenção da casa de Deus. E Deus não é Deus que precisa ficar com pires na mão, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas requer do seu povo fidelidade na entrega dos dízimos, porque é desta maneira que Deus, de forma honrada, supre as necessidades da sua casa. Por que o dízimo é inteligente? Primeiro, o Vitor mencionou, é uma contribuição igual para todo mundo. Pessoal, nós temos um projeto. Então, não vamos dizer, fulano, você dá 1.000, você dá 500. Ora, existe uma referência para as pessoas entenderem. Segundo, que você não adora Deus só na intenção do seu coração no nível individual. Você adora na comunidade e com um esforço concreto. Então, a maneira de dizer obrigado é contribuindo efetivamente. Terceiro, você não pode montar projeto nenhum. Você não pode fazer nada se as pessoas não contribuírem. Queremos ajudar um projeto no interior da Amazônia para ajudar os ribeirinhos. Ok, com que recurso? Eu vou esperar aparecer do nada ou eu tenho algum projeto concreto? Então, do ponto de vista da espiritualidade, o Vitor tem toda a razão, concordo com ele, Deus não pede dízimo, Deus pede tudo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então não é que você está pagando a mensalidade do Clube Celestial e aí Deus fica te devendo um monte de bombom e um monte de Ferrero Rocher para te dar no final do mês porque você foi legal e pagou a conta. Não. E nós precisamos entender que o dízimo é uma questão de fidelidade. Também é uma questão de proporcionalidade. Ou seja, uma pessoa pode entregar R$1.000 e outra entregar R$10. É possível que o que esteja entregando 10 esteja sendo fiel, o que esteja entregando 1.000 não esteja sendo fiel, porque Deus não olha a quantidade. Foi por isso que Jesus estava lá no pé do gasofilácio e viu as pessoas trazendo grandes quantias. E uma mulher depositou 2 pequenas moedas. E Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo, está vendo essa aí? Essa mulher, ela ofertou muito mais do que os outros. Os outros deram da sobra. Ela deu da sua necessidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.